Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos este último dia, último domingo do mês de outubro, e o mês missionário, e continuamos então vendo, estudando, meditando e rezando a missão de Jesus Cristo, a missão de Jesus realizada neste mundo, modelo para a missão de todos os cristãos. E poderíamos então dizer, como resumo desta liturgia desse 31º domingo do tempo comum, a misericórdia de Deus e a gratidão humana, que se torna, pela gratidão, agradecidos pela misericórdia de Deus, o ser humano se torna misericordioso como o Pai. O ser humano passa a imitar o próprio Deus. Então esta liturgia de hoje vai nos mostrar, já na primeira leitura, vai lembrando a cidade fundada por Alexandre Magno e todo o esplendor desta cidade, e aonde a cidade de Alexandria, aonde a Bíblia judaica ela foi traduzida para o grego para ser colocada nessa biblioteca, porque a famosa biblioteca de Alexandria não poderia deixar de ter uma Bíblia, e para ter uma Bíblia e não ser entendida também não adiantava. Então a Bíblia foi traduzida, a chamada Septuaginta, os 70, a tradução dos 70, então foi traduzida para ser colocada nesta biblioteca. E na tradução foram acrescentados então alguns livros que foram escritos originalmente em grego. Só que esses livros que foram escritos em grego não foram aceitos pelos rabinos de Jerusalém, e aqui surgiram os livros e a mais que nós temos hoje em algumas Bíblias, entre elas a Bíblia Católica. Então, falando isso apenas para dizer da origem dos livros que nós católicos temos a mais do que algumas outras Bíblias. Foram esses escritos originalmente em grego e que não foi aceito pelos rabinos de Jerusalém, pelos chefes judaicos. E entre esses livros está o livro da Sabedoria, que é dedicado ao rei Salomão. Foi escrito por Salomão ou não, ou provavelmente por um grande judeu, um judeu da Alexandria, no tempo de Jesus. E é claro que este livro ele vai exaltar a cultura egípcia, e os egípcios haviam então escravizado os judeus e agora acabam então hospedando descendente deles. E o sábio ele faz nesse livro uma reflexão sobre os egípcios, que ainda continuam adorando estátuas de madeira, e isso merece um castigo de Deus. Então é claro que essa presença da cultura egípcia aí, ela se torna clara nessa censura que faz o sábio aos egípcios, que ainda continuam adorando estátuas de madeira. E Deus já havia feito isso, né? No tempo de Moisés. Deus já tinha purificado o povo dessas idolatrias nas estepes do Sinai, e eles ainda não tinham entendido. E Deus ama, portanto, todas as criaturas, e se assim não fosse, não tinha criado. Então, mas Deus, ele ama de forma especial aquilo que é o ápice da criação, a vida humana. Então é o amor de Deus, o carinho que ele tem pela obra-prima da sua criação, que é a vida humana. Ele é amigo da vida.
Então a primeira leitura mostra a importância de descobrir, de cair a ficha, de entender que não se deve ficar correndo atrás de outros deuses, porque o Deus verdadeiro é aquele que deu a vida e aquele que ama. A segunda leitura já vai nos conduzindo, mesmo que estejamos ainda no final do mês de outubro, vai nos conduzindo para novembro. E novembro, o tema principal das liturgias vai ser a parousia. Parousia, que significa a vinda de Jesus. A vinda de Jesus na sua glória, né? E essa parousia, então, é a presença de Jesus e a sua vinda entre os humanos. Então, lembrando que essa carta aos Tessalonicenses, ela foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento, e ela traz como tema justamente essa parousia, o Deus que vem para encontrar, Deus que vem ao encontro do seu povo. Então é um tema que se torna bastante pertinente para o final de um ano litúrgico, ou seja, a espera da vinda eminente de Jesus. E é o que motiva todo esse escrito. Então, para acalmar um pouco aqueles que estavam um tanto quanto desanimados, aqueles que estavam esperando a vinda gloriosa do Senhor, para não mais precisando trabalhar, se empenhar, aqueles que estavam esperando que o Senhor viria para castigar aqueles que de alguma forma tinham os feito a sofrer. Então Deus começou a demorar, Deus começou a não chegar, uma geração começou a passar e nada de Deus fazer com que a sua presença se tornasse realidade. E foi isso então que levou muitos ao desânimo, a voltar atrás e assim por diante. Então a liturgia traz para nós Deus, que é o Deus da vida. No segundo momento, coloca na segunda leitura que Deus virá, muitas vezes não da forma que eles estavam esperando, ou como ele é esperado, pregado e etc. E aí nós temos o belíssimo Evangelho de Zaqueu, que é justamente um itinerário, como que Deus chega até o seu povo, como que é essa presença de Deus. Então começa a história mostrando uma pequenez de Zaqueu, que ele era pequeno e que por isso precisou subir numa árvore, porque ele tinha esse desejo de ver Jesus. Então o tamanho, a pequenez de Zaqueu não é aqui a estatura, mas é a conduta, é aqui o que torna uma pessoa pequena, o que torna uma pessoa baixa. Então é isso que impede ela de ver Jesus. E aí a gente percebe então essa criatividade de Zaqueu, porque para uma pessoa notável da época subir na árvore, tinha que existir um grande motivo, porque não era do feitio de uma pessoa importante, famosa, subir numa árvore, mas ele sobe porque ele quer ver Jesus, que ele sabe que vai passar. E se ele não superar a sua baixeza, ele não vai conseguir. Jesus vai passar e ele não vai ver. E ele se surpreende quando Jesus então, debaixo da árvore, diz: desce depressa, que hoje eu vou para a sua casa. Então ele quer ver Jesus apenas, e Jesus surpreende ele indo para a casa de Zaqueu. Então é claro que aqui nós vemos Jesus que está passando na cidade de Jericó. Jericó está a mais ou menos 1.200 metros abaixo da cidade de Jerusalém. Então toda uma figura do subir para Jerusalém, de deixar os limites de lado. E é claro que a passagem de Jesus, ela transforma em visita de Deus.
a passagem, uma simples passagem de Jesus por ali, transforma numa grande visita de Deus. E essa visita, então, que Deus faz a Zaqueu, transforma. É uma visita que traz aquilo que diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Ontem não havia, hoje a salvação está presente nessa casa. Então, é uma visita que transforma um homem baixo, que transforma um homem rico, num homem misericordioso e humilde. Fez com que o efeito dessa misericórdia de Jesus por ele, transforme ele numa pessoa misericordiosa. Poderíamos dizer, em palavras de hoje, mandou sacar todo o dinheiro que ele tinha nas contas da Suíça e, é claro, e fez aquilo que deveria ser feito com este dinheiro. E é interessante que ele pega a metade, ele vai dar para ele vai devolver para quem ele roubou, né? E a outra metade ele vai então devolver, ele vai doar uma metade e a outra metade ele vai devolver. Então, justamente porque a metade era o lucro dele, era o roubo que ele tinha feito, e a outra metade, é claro, pertencia ao patrão. Então, ele vai devolver ao povo aquilo que é do povo e vai devolver ao patrão aquilo que é do patrão. Então, a misericórdia visita Zaqueu e converte, então, não um rico em um pobre, mas ele mexe na estrutura do mal. Jesus, ele faz brotar do mal a esperança, faz brotar um cristão que provoca este encontro do pecador. Ele ajuda Zaqueu subir na árvore, né? Então Zaqueu sobe, é ajudado por Jesus a subir na árvore. A descida fica por conta de Jesus. Então, para nós é muito importante a mensagem desse último domingo do tempo comum. E então Deus continua passando e cuidando da nossa vida, como na primeira leitura. Como nos diz a segunda leitura, essa presença de Deus é uma presença transformadora, que vai desembocar no Evangelho, que transforma uma pessoa sem misericórdia em uma pessoa misericordiosa. Mas essa transformação, ela é possível quando se usa de misericórdia. Que sejamos, nestes últimos dias do Ano Santo da Misericórdia, misericordiosos como o Pai é misericordioso. Um ótimo final de semana para todos.